Alô, pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda segunda-feira às 19 horas, pela nossa BCC Television, que sempre traz uma boa novidade, um convidado excelente, como naturalmente acontecerá dentro de alguns minutinhos. Antes, eu quero agradecer a essa nossa equipe técnica extremamente valorosa, Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com nos insere em todo o universo lusófono e nos abre as portas de toda a Europa a partir de Lisboa. Hoje nós teremos um sujeito que é, meu modo de ver, um grande colega, um sujeito fantástico, que apesar de muito jovem, é um consultor de carreira, um professor, doutor, é mestre. O sujeito tem 6 livros editados, radialista e demais atividades, todas elas voltadas ao benefício de pessoas e empresas. Recentemente, ele lançou um livro muito interessante que, quando eu li o subtítulo, falei, vai ver que é algum designer. É Carreira, a Essência sobre a Forma. Mestre Everson Wesley Dias, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aquecido ao nosso convite. Nós todos sabemos o quanto teu tempo é escasso e muito caro, diga-se de passagem. Como vai? Essa parte aí final já não sei tanto, mas eu dei essa risadinha porque eu sei o quanto você cola, é bastante, mas vale cada centavo, isso sim, sem dúvida nenhuma. Obrigado pelo convite mais uma vez, prazer estar aqui com você para a gente bater esse papo. E de antemão desejamos sucesso ao teu novo livro. Esse é o 6º ou é o 7º? Ele é o 7º, se a gente considerar os livros que eu fiz em parceria, né? Que eu escrevi não, mas tudo bem, porque você editou ou co-editou, esse sim, é o 7º. Mas esse é o teu sozinho, né? Sozinho, sim. Não, perdão, Peter. Esse seria o 6º, porque o 7º... É o 6º, tá. O 7º ainda não te mandei. Apesar da tua pouca idade, apesar de você não ter cabelo, mas você tem pouca idade. Você já passou por... Pessoal, eu faço essa brincadeira com ele porque nós somos amigos e, de fato, isso é uma bela brincadeira. Porque eu não tenho cabelo mesmo, é verdade. Então... Você já passou por diversas empresas nacionais, multinacionais e até como presidente de algumas. Sem modéstia, rapidamente, por gentileza, como que você explica essa exitosa trajetória? Você é um sujeito tão novo e já foi presidente de grandes empresas e bancos aí. Como é que se dá isso na tua cabeça? Ou o que uma pessoa tem que fazer para também conseguir o que você está conseguindo? O Ralf é brincalhão, né? Eu não fui presidente de banco, não. O pessoal acha que eu estou prestando dinheiro aí, né? De empresa. Eu fui diretor financeiro, né? Fui CFO de empresas, enfim. Mas presidente nunca cheguei a ser, não. Mas eu acho assim, Peter, eu sempre penso que você tem... Eu acho que 2 coisas são importantes, que inclusive é um capítulo que eu trago aqui no livro, que é uma frase, né, do Ortega y Gasset, que ele diz que sou eu e minhas circunstâncias, né? Então eu acho que sempre é essa combinação do eu mais as circunstâncias em que eu vivo. Eu acho que eu tive o meu mérito, né, do meu esforço, da minha dedicação, sem dúvida nenhuma, mas também o contexto, né? Eu vejo assim muitas vezes, às vezes essa combinação ela parece que não funciona tanto para tantas pessoas, e às vezes ela parece que funciona mais fácil para outras pessoas. Eu acho que é uma combinação das 2 coisas. O fato de você se predispor de você querer fazer, isso eu acho que já é 50% do caminho, né? E a outra parte é o contexto que te favorece, as pessoas que você conhece, as oportunidades que você tem, algumas decisões que você toma que são corretas naquele momento e que você teve o time para saber decidir, enfim, não que só exista acertos, claro que não, acho que ninguém consegue, né, uma vida só de acertos, inclusive os erros são importantes para a gente aprender, mas eu acho que essa combinação das 2 coisas, é a combinação de você querer, né, que é o primeiro passo, que é importante, e depois é a consequência dos movimentos que você faz de um contexto que te empurra para você estar lá, né? E também uma coisa que eu acho que é importante é o grau de prioridade que você põe para suas escolhas na sua vida. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu quero uma carreira bem sucedida e tal, mas ela não quer abrir mão talvez de alguma outra coisa da sua própria vida. E aí fica muito difícil,
porque o dia, querendo ou não, ele é democrático, ele tem 24 horas para todos nós. Então você tem que fazer escolhas de onde você aloca o seu tempo, né? E eu sempre penso que eu devo alocar o meu tempo naquilo que me traz retorno. E quando eu falo retorno, não é retorno financeiro, é retorno de satisfação dos objetivos que eu tracei para mim mesmo. Então eu acho que essa combinação de uma disciplina de executar aquilo que você planeja para si e por um acaso, né, por situações que a vida te coloca, você conseguir ter as oportunidades e aproveitá-las, né? Eu não sou uma pessoa que acredita assim que só depende de você, né? Eu acho que tem o seu esforço, mas também tem seu contexto. E acho que quando isso funciona bem, as coisas dão certo. Então eu acho que é por aí. Parte eu provoquei, parte o acaso me propiciou, sem dúvida nenhuma. Eu sempre achei, pelo menos para mim, as coisas boas sempre foram em circunstâncias, sempre numa situação muito circunstancial. Mas eu acredito também no networking, ou seja, no tempo em que você está vivendo, as amizades que você vai fazendo ao seu derredor são de fundamental importância, porque, como você falou, erros ocorrem e a gente aprende com eles. Só o imbecil não aprende com os erros, mas a gente vai galgando passos e vai se levantando e tal, e isso faz parte da nossa têmpera, pelo menos no meu tempo de garoto até agora, eu sempre pensei e agi dessa forma. E você tem total razão. O que a gente define para nós mesmos, muitas vezes, é o que define o nosso futuro. Ou seja, é igual aquele cara que quer emagrecer, mas não abdica dos 5 pães de queijo que ele come durante o dia. Pois é. Não basta Exato. ter vontade. Exatamente. A gente chama isso, né, Peter, no mundo empresarial de estratégia. Eu sempre falo o seguinte: estratégia é coerência entre objetivo e comportamento. Tem que ter essa coerência entre objetivo e comportamento. Se você tem objetivos, mas o seu comportamento, ele no dia a dia é completamente diferente daquilo que te leva para o objetivo, você não vai alcançar esse objetivo, esquece. Por quê? Porque falta estratégia. Eu tenho objetivo, mas não tenho comportamento, então não adianta. Eu acho que essa coerência é importante. E você colocou uma brincadeira aí, né, do seu tempo de garoto até agora, e é verdade, né? A vida nos mostra isso. Você não consegue construir alguma coisa sem se dedicar a essa alguma coisa. E essa dedicação demanda tempo. E esse tempo faz com que você abra mão de outras coisas. Então eu acho que também um pouco de você aprender a lidar com as perdas. Porque você tem que ter essa visão de que para alcançar certas coisas, outras coisas terão que ser desprezadas, né? Terão que ser ignoradas, porque não dá tempo, né? Não tem como eu ir bem numa prova, se eu quero fazer uma prova de admissão, por exemplo, numa faculdade que eu quero estudar e tal, não tem como eu ir bem nessa prova se eu passar a noite anterior no bar bebendo. Não tem como eu ir bem nessa prova no dia seguinte, né? Então, quer dizer, então eu não posso ir no bar bebendo? Claro que você pode, mas não no dia anterior à prova, porque no dia anterior à prova você precisa estar bem. Quando você for bem na prova, aí você vai no bar comemorar. Então, você vai depois, não vai antes. Então, o timing que você toma as decisões, né? Pensando sempre nesse futuro. Tem uma peça do Shakespeare, né? Que acho que é o Macbeth, que ele fala daquela história do arquiteto da própria destruição, né? O Macbeth toma aquela decisão de tomar o lugar do rei e aquilo vira uma maldição contra a própria existência dele, né? Então, eu sempre penso isso também, que você nunca tome decisões que prejudiquem seu próprio futuro. Então, se você tem uma construção de futuro, tome decisões no presente que ajudem a construção desse futuro e não que te tirem desse futuro. Então, acho que isso é estratégia, é essa coerência de objetivo com comportamento, sabendo e tendo plena consciência de que no dia a dia você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Então, acho que lidar com essa perda também ela é importante, porque senão você fica querendo agarrar tudo, né, e querendo fazer tudo. E se tudo é prioridade, o nada também é. Então, não tem como, tem que fazer escolhas. E tem que se bancar a partir dessas escolhas que você faz. Tem que descobrir o que é prioridade e o que é importante, né? Exatamente isso. O Emerson, fala uma coisa. O teu livro, antes da gente entrar direto nele, ele tem alguma prioridade de faixa etária, por exemplo, ou qualquer pessoa a partir da alfabetização já pode começar a manusear o teu livro, o Carreira, a Essência sobre a Forma? Sim, esse livro é um livro que ele demanda uma certa visão de vida, né? Então eu recomendo ele assim,
Eu acho até, por exemplo, né, se você está ali na faculdade, né, se você não está muito feliz com a escolha que você fez na faculdade, aquela coisa toda, ele é um livro que pode te ajudar a esclarecer essas dúvidas. Mas ele é primordialmente um livro para quem já está no mundo do trabalho. Para quem já está no mundo do trabalho e está pensando se realmente fez a melhor escolha, está repensando se você deve fazer uma nova escolha, ou está pensando que já concluiu uma carreira e estou novo, tenho muito gás ainda, quero fazer outras coisas da minha vida que não é essa carreira que eu estou no momento, portanto quero fazer uma transição de carreira. Então eu entendo, Peter, que é um livro para quem já está no mercado do trabalho, mas se você ainda não acessou o mercado do trabalho, mas já está se preparando para, ele também pode te trazer bons insights para você pensar que destino você vai tomar na sua própria carreira. Pelo menos nessa escolha inicial, né? Nessa primeira escolha. Talvez um jovem ali de 18, 19 anos tenha muitas dúvidas, ele pode se beneficiar com alguns pedaços desse livro. Mas o livro realmente ele vai ser para aquele profissional que já entendeu o que é o mundo do trabalho, o mercado de trabalho, aí ele vai ter muito mais proveito sobre esse conteúdo. E eventualmente já tomou alguns tombinhos, né? Ah, sim. Ou tá se preparando para, né? Porque vai fazer parte. Vai fazer parte. É da vida. Aí, não sei se feliz ou infelizmente, é da vida. Agora, vamos falar do teu livro, que nós temos só 4 minutinhos, 3 minutos e meio agora. Tá bom. O que o pobre do leitor vai encontrar? Até só um parênteses. Para nós entendermos o que está acontecendo ao nosso redor e descobrir qual é a melhor estratégia, você tem também que ter um certo cabedal. Não é você ficar, de repente, com você, um garoto de 18 anos, qual é a minha melhor estratégia? Ele talvez não saiba. Não tem elementos culturais ainda para descobrir. Eu acho que o teu livro ajuda bastante nisso, não acha? Sem dúvida. O livro ele começa com uma frase que diz o seguinte, né? É no ato de criar e fazer nosso trabalho que descobrimos quem somos. Então, essa frase norteia o livro, por quê? Porque ela vai dar suporte ao nome do livro, que é a carreira, a essência sobre a forma. O que é a essência? É quem nós somos, a nossa identidade. Ou seja, o trabalho ele é um elemento importante de definição da nossa própria identidade, né? É o Peter do Livros em Revista, né? É o Emerson do Inédito Viável. Então, o trabalho define parte da nossa identidade, portanto, define parte da nossa essência. Como é que eu vou realizar o melhor da minha essência através do meu trabalho? Essa é a forma que eu vou buscar. Então, o livro ele vai investigar sobre isso, né? Sobre personalidade, sobre hábitos, sobre costumes, sobre expectativas, né? Tudo aquilo que eu tenho que me constitui e que eu consigo, né, através do meu trabalho, entender um pouco da minha própria identidade e onde é que eu vou conseguir, de alguma forma, realizar isso da melhor forma possível, né? Então, o livro investiga essas questões, sempre trazendo, além das questões teóricas, né, dos estudos acadêmicos, enfim, sobre carreira, mas também com muita ferramenta. Tem muita ferramenta que o leitor vai encontrar no livro que ele pode fazer, né? Ele pode preencher um formulário, responder um questionário, que vai ajudá-lo a ter bons lampejos para ele pensar sobre a sua própria carreira. Então, é um livro que tem um forte embasamento teórico, mas também tem muita atividade prática para você fazer e descobrir, né, a forma de você melhor realizar a sua essência através do seu trabalho. Antes de a gente concluir, se uma pessoa precisar dos teus préstimos, como que ela te acha? Nas redes sociais, é só procurar O Inédito Viável, né? E também tem o meu site, que é oineditoviável.com.br. O Inédito Viável, tudo junto, .com.br. Lá tem o botão de contato e a gente pode fazer contato por lá. Se não, nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube, tem também o Inédito Viável, é só procurar que a gente está sempre por lá. Então é O Inédito Viável. O Exato. Inédito Viável. Esse título você criou há muitos anos já, né? Já há um bom tempo. Inclusive, eu tenho a marca registrada dele, né? Já está fazendo acho que 10 anos agora, e no ano que vem. E, na verdade, essa fala, né? O Paulo Freire, no livro dos anos 60, O Pedagogia do Oprimido, ele falava essa construção de que é o seguinte: o ser humano, quando chega numa situação limite, ele precisa encontrar uma saída. E o Paulo Freire chamou isso de inédito viável. Eu achei esse nome muito interessante, mas o Paulo Freire fala inédito viável. Então eu achei que dentro do meu trabalho, daquilo que eu buscava, né, em termos de construção de carreira, enfim, como consultor,
eu achava que sempre é possível você buscar um inédito, né? Sempre tem algo que eu não tenho, não sou, mas que eu quero, né? Ser ou ter, portanto, viável. Então, eu achei essa combinação, né? E coloquei o inédito viável, patenteei, né? Essa marca registrada é minha, lá no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Então, é uma marca minha, mas que foi criada, que foi inspirada numa citação de um livro dos anos 60, do Paulo Freire, porque eu achei isso muito marcante, né? Essa coisa de você viabilizar inéditos na sua própria vida. Falando de carreiras e tal, hoje, como é que está o turnover entre os executivos? Eles estão mais firmes nos locais de trabalho ou a roda gira muito rápido e as pessoas estão mudando de cadeira rapidamente? Por favor, rapidinho. Estão mudando de carreira rapidamente, o ciclo de vida das carreiras tem sido mais curto e o ciclo de permanência das pessoas nas empresas também tem sido cada vez mais curto. O que mostra uma realidade de mercado ou de mundo de trabalho muito diferente do que era há 20 anos atrás, né? O ciclo de carreira e o ciclo de permanência tem sido cada vez mais curto. Por isso que é importante você realizar a sua essência, né? Porque é importante você se descobrir, porque senão esse ciclo ele vai ser cada vez mais rápido e cada vez menos realizador da sua própria essência. Por quê? Porque você está sempre procurando alguma coisa que você nunca encontra. Eu acho que o mais interessante é buscar esse encontro. Perdão, Emerson. Você chama isso de evolução ou revolução? Eu acho que as duas coisas ao mesmo tempo, né? Porque eu penso assim, do ponto de vista evolucionário, né? Se você pensar lá o Charles Darwin, etc., nós estamos o tempo todo mudando, né? O próprio Heráclito já faz aquela famosa frase, né? De que nem se banha no mesmo rio por duas vezes. Quando você volta no rio, o rio é outro, você também é outro. Então a gente está o tempo todo em evolução. E essa evolução ela pode ter um ritmo mais forte ou mais lento, né? Então, nesse sentido, eu acho que ela é sempre evolucionária, mas em alguns momentos, para algumas situações específicas, ela pode também ser revolucionária, que é a pessoa que vai fazer um giro, né, de 180 graus de um caminho para outro caminho completamente diferente, por exemplo, porque muitas vezes ele perdeu o emprego, né? Perdeu o emprego, não se recoloca mais, ele é obrigado a criar um inédito viável para ele. E esse inédito pode ser uma revolução na sua própria vida. Então, acho que cabe as duas coisas aí, tanto evolução quanto revolução funcionam bem. E hoje, particularmente com as empresas se fundindo, né, automaticamente você vai diminuindo os espaços, né? Exatamente. Meu caro Emerson, nós, aliás, gostaríamos muito de continuar o papo com você, que ele é sempre muito rico, muito valoroso, e eu espero que as pessoas consultem você para os seus futuros e que sejam eles todos exitosos sob o teu comando. Mais uma vez, muito obrigado por você ter aquecido ao nosso convite e que todas as forças benfazejas do universo te prodigalizem e te continuem, que façam que você continue assim, bastante forte, valoroso e propalando bons ensinamentos. Muito obrigado, realmente. Eu que agradeço o espaço, Peter, para poder divulgar o meu trabalho aqui. Muito obrigado pelo convite. Valeu. Obrigado. Um abraço. Pessoal, nós conversamos com esse mestre, doutor, professor. Ele é muito modesto, eu não quis falar dele, mas eu o conheço muito bem e sei o quanto ele vale. Emerson Wesley Dias, que trouxe ao mundo um livro muito interessante que vai ajudar, seguramente, vai ajudar muitos jovens e adultos já bastante formados a se posicionar no mercado. Chama-se Carreira, a essência sobre a forma. Muito interessante, curioso, e, olha, levanta uma série de centelhas na nossa mente, na nossa alma. Pessoal, muito obrigado pela companhia e até a próxima semana, se todas as forças assim beneficiarem. Um abraço. Tchau, tchau.